pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos para mais uma aula do nosso bloco Advocacia na Prática, Desafios e Resultados. E hoje, qual assunto iremos tratar? Iremos tratar de um assunto muito importante para o jovem advogado, a confecção do seu contrato de honorários, as cláusulas essenciais que deve ter nesse instrumento e ainda o que são honorários advocatícios. Quais os tipos existentes de honorários advocatícios que a lei prevê, no caso? E como cobrar esses honorários? E quando o cliente não paga, o que fazer, executar? Tudo isso vai ser discutido na nossa aula de hoje. Vamos juntos? Então, vamos começar pelo tópico: o que é um contrato? Né? Vocês já devem saber, já devem estar cansados de saber, inclusive saíram da faculdade com essa ideia aí muito fresquinha na mente. Qual seria? O que é um contrato? Um contrato, ele é o instrumento onde se formaliza a vontade das partes, né? Em relação ao contrato de honorários, o que é que vai se formalizar nele? Vai se formalizar a prestação do serviço de um cliente e de um advogado. Ou seja, alguém tem uma necessidade que precisa de um profissional esclarecido, competente para resolver. E para isso vai pagar a esse advogado honorários, certo? Para que ele resolva o problema. Isso tudo vai estar formalizado no contrato de prestação de serviços advocatícios. Qual é a legislação que fundamenta esse instrumento? É a legislação básica de todos os contratos, o Código Civil, né? Fora isso, em relação ao conteúdo, é o que é estabelecido tanto no Estatuto da Advocacia quanto no Código de Ética, né? Que são as limitações do advogado. Dito isto, a gente pode passar a um segundo momento. Por que formalizar esse contrato? Realmente, Natália, é necessário um contrato de honorários para poder eu prestar o meu serviço como advogado? Veja só, é importante pelo seguinte motivo: transparece a segurança quanto ao negócio firmado e dá credibilidade ao profissional que vai prestar o serviço. Porque, veja, existe uma previsão legal para que você preste o seu serviço somente com um documento formalizado para José? Não existe essa previsão legal. Olha, para se prestar serviço advocatício, precisa ter um instrumento. Mas a gente está lidando com um advogado, com uma pessoa entendida, esclarecida, que presta um serviço para ajudar outro que no momento específico não teve a cautela que deveria ter. Então, você já tem que começar prestando o seu serviço com total cautela. E aí você, com um contrato organizado, formalizado, você já demonstra uma credibilidade para o seu cliente, que o serviço que você presta é sério, é competente, tem qualidade, e isso já agrega no valor dos seus honorários, que é onde é o ponto importante. Mas, antes da gente começar a falar especificamente das cláusulas essenciais desse instrumento, o que é que eu queria atentar para vocês? Um ponto importante que muitos advogados esquecem de constar no seu instrumento de contrato de honorários, que é a questão do endereço eletrônico do contratante. Por que esse endereço eletrônico ele é tão importante que seja realmente esclarecido e dito no contrato, logo lá na qualificação do contratante? Por quê? Esse endereço eletrônico ele é uma exigência do Código de Processo Civil, certo? Que tem que constar na petição inicial. Então, por exemplo, o cliente foi no seu escritório, você atendeu ele. Muitos clientes não trabalham com e-mails, mas aí você procura saber daqueles que trabalham e tenta sempre constar no seu instrumento, para na hora que você for formalizar a petição inicial para dar entrada no processo, você já tem lá um endereço eletrônico, que é uma necessidade do Código de Processo Civil, após 2015, né? O novo Código de Processo Civil, que não é mais novo, que a gente já tem aí um certo tempo. Mas é importante, no seu contrato, você já observar essa questãozinha, para na hora da confecção da petição inicial, você não ter que estar ligando para o cliente, perguntando, enfim, já fica aí com tudo organizado na qualificação dele. Vamos agora para as cláusulas essenciais do seu contrato. O que é que precisa existir
no contrato de honorários em relação ao assunto. Claro, você qualifica quem é o contratante, que é o seu cliente, né? Quem é o contratado, que normalmente é você, certo? E depois, qual é o segundo ponto mais importante? O objeto do contrato. O que é o objeto do contrato? É para que você está sendo contratado. Tente, advogado, especificar ao máximo. Por quê? Porque quanto mais você especifica, mais você delimita o serviço que vai ser prestado, lhe causa menos transtornos futuros. Porque, por exemplo, se você coloca um objeto genérico, distribuir a ação na justiça comum, mas para que essa ação? Por que essa ação? Qual a finalidade dessa ação? Então, não esqueça, no início do seu contrato de honorários, descreva bem o serviço que você vai prestar de forma detalhada, para evitar uma dupla interpretação futura. Porque cliente é assim, amigo. Ele chega no seu escritório com a demanda, achando que você é Jesus Cristo. Quando você não consegue resolver da forma que ele esperava aquele problema, ele faz, não, mas não foi isso que eu disse ao senhor, quando eu cheguei no seu escritório. Então, tudo por escrito, tudo organizado, não vai ter como ele dizer o contrário do que está lá escrito, tá entendendo? Outro ponto importante, outra cláusula importante de existir no seu contrato é justamente a cláusula que fala dos seus honorários advocatícios, que a gente vai detalhar em seguida. Então, agora eu não vou adentrar nesse mérito. Um terceiro ponto a existir no seu contrato é uma cláusula única de obrigação das partes. Porque, assim, quando você fala contrato de honorários, contrato de prestação de serviço advocatício, você faz, meu Deus, vou ter que escrever aqui 10 páginas. Uma cláusula só para a obrigação da contratante, uma cláusula só para a obrigação do contratado, como a gente está acostumado em contratos aí do dia a dia. Só que o contrato de prestação de serviços advocatícios, ele não precisa e nem deve ser tão extenso. Ele deve ser sucinto, ele deve ser objetivo, ele deve ter clareza nas cláusulas ali escritas, certo? Então, uma cláusula só para detalhar a obrigação das partes é o suficiente. É o suficiente de forma em que você vai colocar questões importantes. Quais questões importantes? Que é permitido a você, advogado, subestabelecer, né, a outros advogados correspondentes ou associados a você, caso você seja sócio de um escritório, enfim. Você tem que prever essa cláusula. Por quê? Porque, vamos supor, o cliente vai no seu escritório e lhe contrata. Só que no dia da audiência desse cliente, você tem 2 audiências. E aí você pede para o advogado amigo lhe cobrir na audiência de um dos clientes, porque você não vai conseguir estar no mesmo lugar, na mesma hora, né? Com 2 pessoas diferentes. Aí você combina com o advogado para que ele lhe cubra naquela situação ali, em uma das audiências. E nisso, quando chega lá o seu cliente para fazer a audiência, já tem outro advogado esperando ele. Aí faz, oxe, mas eu não contratei o senhor, não, eu contratei fulano. Aí, assim, fulano vai se apresentar, vai dizer que trabalha com você, tudinho. Mas aí, se ele for lhe cobrar, olha, doutor, mas eu não contratei João, não, eu contratei o senhor. E quando cheguei na minha audiência, quem estava era João. O senhor não podia fazer isso. Aí o senhor, opa, peraí, podia sim. Lá na cláusula terceira, inciso tal, parágrafo tal, está escrito em que eu posso subestabelecer a outros advogados ou ainda colocar advogados associados ao meu escritório para prestar serviço para o senhor. É plenamente possível. Então, é um ponto muito importante conter no seu contrato de honorários essa possibilidade, para que futuramente você evite desgaste com o cliente. E até pode ter, mas de uma forma mais... você vai logo matar o mal pela raiz, entendeu? Porque ele vai logo entender que estava escrito, ele assinou, então ele concorda. Ele pode até... doutor, mas eu não li. Sim, mas você podia ler. Você dá o tempo. Quando ele estiver no seu escritório, é interessante você deixar o cliente bem à vontade para assinar o contrato. Ou ainda enviar para ele por e-mail, para ele analisar, em seguida assinar, enviar para você. Enfim, dá uma liberdade grande a ele para que ele entenda que ali ele tem que estar ciente de tudo e na hora que ele for cobrar,
tá explicado que não é dessa forma, entendeu? Assim, que ele estava ciente do que estava acontecendo. É esse um dos da grande importância do contrato de honorários, a formalização, a descrição, a organização do serviço que vai ser prestado e o mais importante, como vai ser prestado, certo? Outro ponto importante de conter nessa cláusula das obrigações é a questão que todas as informações relativas ao serviço prestado, por exemplo, a ação que vai ser distribuída na justiça, o detalhamento dos fatos, a entrega das provas, a comprovação dos fatos, elas precisam ser fornecidas pelo contratante, ou seja, pelo cliente. Por que isso é tão importante, Natália? Isso é tão importante porque o cliente vai no seu escritório, diz que tem um problema, diz que precisa de advogado para resolver, mas em contrapartida não lhe dá nada. Não lhe diz quais são os fatos com detalhes, não lhe entrega nenhuma prova e depois quer que você faça milagre. Quer que você ache que ele ganha a causa de todo jeito. Não é assim. Advogado não é santo milagreiro, entendeu? A gente faz o possível para o reconhecimento do direito do nosso cliente, até porque nós temos interesse em fidelizá-lo no escritório, em sempre prestar serviço para eles nas diversas áreas. E aí, por isso que é interessante que deixe bem claro para ele que para o direito dele ser reconhecido e para que o trabalho possa ter a qualidade que ele espera, ele dê os subsídios necessários, né? Preste as informações, entregue as provas, busque informação caso tenha essa necessidade, enfim. Você deixa claro para ele que a advocacia, o seu trabalho, é uma atividade de meio e não de fim. Quem decide o direito dele não é você. Você trabalha para que o direito dele seja reconhecido por outrem, que é, no caso, o juiz quem decide. Mas não é você que vai dizer se realmente ele tem direito ou não dentro daquela celeuma, dentro daquele problema que ele está passando. Quem vai deixar isso claro, descrever isso, é o juiz, certo? Outro ponto importante que tem que ter no seu contrato de honorários é descrevendo as despesas, certo? Porque, veja, o cliente vai no seu escritório, lhe contrata para você prestar aquele determinado serviço. Digamos que é um processo que corre em outra comarca. Você vai precisar viajar. Quem é que vai pagar os custos dessa viagem? É o valor que ele vai pagar de honorários? Não. É o valor relativo, isso são despesas extras. Então, no seu contrato de honorários lá, numa cláusula específica, muito claro para o cliente, você tem que observar que despesas relacionadas a custos processuais, a xerox, a viagens, a despesas com alimentação durante a viagem e estadia, tudo isso vai correr por conta dele, fora o valor dos seus honorários. Seus honorários é o serviço que você está prestando, não tem nada a ver com as despesas. Claro, você não vai colocar nessa cláusula que o perfume que você usar para ir para a audiência dele vai ser pago por ele. Não é assim. Precisa ter uma razoabilidade, um equilíbrio, certo? E, em regra, o serviço que ele paga inclui algumas despesas, como, por exemplo, a sua gasolina para chegar na audiência, depender de onde seja a audiência, você vai ter que estar delimitado para você, certo? Aí você deixa isso bem claro no contrato de honorários. É importantíssimo. Outro ponto a ser discutido ainda no contrato de honorários é a questão... Bom, pessoal, outro ponto importantíssimo para constar no contrato de vocês, né? Outra cláusula é a questão da mora, no atraso do pagamento por parte do cliente, a questão da previsão da multa, dos juros a ser cobrado. Essa cláusula, eu costumo dizer que ela é uma cláusula, ela deve estar no contrato, mas para você chegar a utilizá-la, a de fato executar esse contrato que você está formalizando e aplicar multas, juros, realmente tem que estar numa situação assim, digamos, já no limite
da sua relação com aquele cliente, para que você se utilize dessa cláusula. Mais à frente eu vou tratar nessa questão de cobrança com vocês, no caso de atraso por parte do cliente. Qual é o feeling que vocês precisam ter para realmente utilizar essa cláusula? Agora, é importante, indispensável, eu diria, ela está constando no contrato de vocês. Por quê? Porque é o poder de barganha que vocês vão ter para cobrar e não deixar de receber pelo serviço prestado, para cobrar o seu cliente, para estar negociando com ele, para mostrar para ele que realmente você tem direito, inclusive de mais do que ele lhe deve. É o ponto principal aí da existência dessa cláusula no seu contrato. Outro ponto, outra cláusula que não pode faltar no seu contrato de honorários é a questão da revogação do mandato, né? Porque o que é que acontece? Quando você é contratado para prestar determinado serviço para o cliente, e esse serviço, por exemplo, ocorre em órgãos públicos ou fazendo algum tipo de composição extrajudicial, você precisa de um instrumento, né, de uma procuração, para representar aquele cliente. Ele precisa lhe otorgar poderes, certo? Para você representá-lo em situações, você precisa estar munido de poderes ditos pela lei para poder representar aquele cliente. E a partir do momento em que ele decide rescindir o contrato com você, ele revoga aquele mandato que ele lhe deu, né? Então, assim, no seu contrato é importante você constar uma cláusula dizendo que, havendo a rescisão contratual, a revogação do seu mandato, não está o cliente, no caso o contratante, eximido de pagar os honorários, certo? Você precisa constar, inclusive, que é o pagamento integral. Agora, claro, você vai se utilizar de um equilíbrio, analisar quais foram as etapas do serviço contratado que você de fato já fez, para poder cobrar ele com cautela. Mas, assim, essa cláusula, Natália, por que ela tem que estar constando no contrato? Veja bem, é o seguinte, vamos pensar numa situação hipotética. João foi no meu escritório, certo? Me contratar para que eu entrasse com a ação para ele, solicitando, requerendo danos morais, porque ele se sentiu ofendido por José, o vizinho dele, que xingou ele e tal, enfim. E que já correu um processo criminal e que realmente José foi considerado culpado pelos xingamentos que ele fez em público, outras pessoas viram, enfim. Aí ele vem no meu escritório com essa decisão penal, pedindo que eu agora vá atrás de valores no âmbito cível para ele. Só que ele vai, contrata, assina a rescisão, eu já analisei a situação, tem entrada no processo, mas aí no meio do caminho ele diz, Natália, eu não quero mais cobrar dinheiro de José, não. Ele já teve a culpa dele na justiça reconhecida, enfim, já me pediu desculpa, eu não quero pedir dinheiro, indenização, mas a ele não. Aí eu, tá certo, mas assim, eu tive o trabalho, né? Eu analisei a situação, eu distribuí a ação, e no meu contrato precisa constar que ele tem a obrigação de me pagar, independentemente de ganhar nada, porque eu trabalhei. Se ele resolveu ser bonzinho agora, a culpa não é minha. Eu não tenho que arcar com nenhum tipo de ônus, né? Só que assim, eu não acompanhei o processo até o final. Eu não fiz todos os atos que deveria fazer. O que é que eu posso fazer? Eu posso utilizar o equilíbrio, eu posso analisar, certo? E posso cobrar ele o razoável pelo trabalho que realmente eu prestei. Só que no meu contrato de honorários precisa constar que eu tenho o direito de cobrar tudo que foi ajustado. Aí você diz, Natália, essa cláusula, ela realmente, pode legalmente estar no meu contrato? Ela pode. Se ela vai ser usada ou não, é o que eu estou lhe dizendo. É mais uma cláusula que você coloca para se utilizar do poder de barganha para receber, pelo menos, pelos serviços prestados. Se você tiver que executar o contrato, você vai executar o contrato e lá na sua petição de execução você coloca que pela cláusula tal,
você pode cobrar o valor tal, só que os trabalhos prestados foram X, Y, Z, e por isso que você acha justo é que em vez de R$ 5.000 seja pago R$ 3.000, certo? Uma proporção. Mas lhe dá poder para mostrar ao juiz que você, inclusive, está sendo legal. Porque você podia cobrar tudo e não está cobrando. E assim é que você tem que ir fazendo também com o cliente, mostrando a ele, ó, rapaz, tu devia me pagar R$ 5.000. Eu estou sendo legal para tu e estou cobrando 3. Então, por gentileza, me paga aí os 3 porque eu trabalhei. Se você não quer, uma paciência, entendeu? Aí, por fim, só para fechar o seu contrato de forma organizada, você põe uma cláusula lá das disposições finais, dando valor de título executivo, aquele seu contrato, certo? Isso é importantíssimo, que é com que você pode, inclusive, precisar usar, certo? Você dispensa a presença das testemunhas, você escreve no seu contrato isso, por quê? Porque normalmente no seu escritório vai estar você e o cliente, você não vai atrás lá da secretária para poder assinar, enfim, para a gente ter maior celeridade. Você prevê também, no caso de morte daquele contratante, a questão do direito sucessório, né, de você poder entrar no inventário para poder buscar o valor aí dos seus honorários, enfim, tudo isso. Afinal, honorários são verbas alimentícias. Você paga os seus boletos com o valor dos honorários que recebe. Então, é muito importante valorizá-los, inclusive formalizando o instrumento como ele deve ser formalizado. E, por fim, elegendo o foro de competente para dirimir qualquer problema que vocês tenham. Normalmente é a cidade onde, a comarca onde está localizado o seu escritório. Certo? Feito isso, você vai ter, observadas essas questões, você vai ter um contrato minimamente organizado, digamos, completo, certo? Agora vamos para a situação dos honorários advocatícios. O que são honorários? São os valores relativos à contraprestação do serviço que você, advogado, vai prestar, certo? Quais são os tipos de honorários? São 4, mas 2 são mais utilizados. São os honorários contratuais, que independem de êxito, certo? São pagos pelo cliente, quem recebe é você. Os honorários sucumbenciais, que são pagos pela parte que perde o processo. Os honorários arbitrados e os honorários assistenciais. Nossa, Natália, eu tenho direito a todos esses honorários? Tem, só que depende da situação, certo? E que tipo de advogado é você? Os mais importantes, honorários contratuais, aquele que está dito lá no artigo 22. Esses honorários são aqueles ajustados entre o cliente e o advogado através do contrato de honorários, né, do contrato que nós estamos tratando aqui na aula, e eles são pagos independentemente de êxito da demanda, ou seja, eles são pagos pelo serviço que você vai prestar. A gente aqui já falou que o serviço que você presta é um serviço de meio. Então, você precisa receber pelo serviço que você presta, pelo tempo que você disponibiliza, inclusive, para análise daquele caso. Porque se você consegue analisar o caso, se você consegue entender e dizer a melhor saída para o seu cliente, é porque você estudou. Então, você precisa ter a remuneração para isso, né? Continuando, você formalizou, né, um contrato, você não formalizou um contrato com um parente seu, mas prestou serviço, acompanhou o processo até o final, e ao final vocês acabaram se desentendendo, certo? Foi um primo, vocês acabaram se desentendendo, e ele disse que não iria lhe pagar nada daquele processo, independentemente de você, se você tivesse trabalhado, se você não tivesse trabalhado, e como não tem nada escrito, você não vai poder cobrar ele. Só que assim, o mais importante, existe lá no processo todos os atos praticados. O que é que você pode fazer? Você pode requerer ao juiz que ele, mesmo não existindo contrato nos autos, não existindo contrato por escrito, resta claro que você prestou o serviço, certo? Como deveria prestar, com excelência, é tanto que ele ganhou, e que o juiz, com a autoridade dele, que tem no processo, ele arbitre os honorários contratuais devidos a você pelo cliente, certo? Esse tipo de honorários, ele existe quando não há instrumento por escrito que determine o percentual de honorários. Aí como é que o juiz
ele vai determinar o percentual, Natália? Ele vai determinar o percentual de acordo com a prática, né? De acordo com a tabela da OAB, tudinho. Então, fora os seus honorários sucumbenciais, você também vai receber os seus honorários contratuais, arbitrados pelo juiz. Por quê? Porque não existe instrumento por escrito, mas você trabalhou, certo? Agora, isso acontece quando existe um processo, mas vamos dar um exemplo. Por exemplo, uma consultoria jurídica, Natália. Como é que ia ser arbitrado pelo juiz? Aí não ia. Por isso, a indispensabilidade, a importância da existência de um instrumento formal prevendo os seus honorários advocatícios, certo? Por fim, a gente tem um tipo de honorários recente, criado em 2018, por uma lei específica, que acabou modificando um dos artigos do nosso código, da nossa lei 8.906, que é justamente os honorários assistenciais. São mais comuns na área trabalhista, que são honorários devidos exclusivamente a advogados vinculados à entidade sindical, certo? Que, por exemplo, antes, quando o empregado ele não tinha condições de contratar um advogado particular, ele ia no sindicato, o sindicato disponibilizava para ele um advogado vinculado ao sindicato. Aí o advogado ia, trabalhava da mesma forma e, ao final, não recebia nada a não ser honorários de sucumbência. Só que, com o passar do tempo, chegou essa inovação, essa inclusão na legislação desse tipo de honorários, que são os honorários assistenciais, né, a pessoas que não têm condições de pagar advogados particulares e se valem dos advogados vinculados ao sindicato. E aí se estabeleceu que o juiz arbitrasse também para que a parte que perdeu pagasse esses honorários apenas a advogados vinculados ao sindicato. No final, pessoal, desses 4 tipos de honorários, contratuais, sucumbenciais, arbitrados e assistenciais, o que é que a gente consegue entender com as explicações que foram dadas? Que, na verdade, são 2 tipos, né? Contratuais e sucumbenciais. Só que, quando não existe contrato, a gente chama de arbitrado, porque é o juiz quem determina, com base no que aconteceu. E quando se trata de assistência de advogado de sindicato, a gente chama de honorários assistenciais, certo? Eu acredito que ficou claro para vocês essa diferença aí dos nossos tipos de honorários. E que os honorários são os valores que nós cobramos pelos nossos serviços e com que a gente paga os nossos boletos, certo? Por fim, eu queria destacar para vocês a questão da cobrança, né? Porque existindo essa relação cliente e advogado, você vai estabelecer os seus honorários advocatícios, ou seja, o valor do serviço que você vai prestar. Como é, Natália, que eu vou estabelecer o valor do meu serviço? Como é que eu vou cobrar? Você, antes de tudo, precisa valorizar o seu trabalho. Claro, calma. Não é o melhor da terra, assim, eu vou cobrar tudo porque eu realmente sei demais. Calma, tudo tem que ter um equilíbrio, certo? Você precisa avaliar vários critérios antes de dar o seu valor final de honorários ao seu cliente. Primeiro, você precisa envolver o seu cliente, né? Entender quem é o seu cliente. Seu cliente é uma pessoa física ou é uma pessoa jurídica? Qual é o potencial financeiro dele? Né? Muito importante. Você precisa entender, antes de tudo, os detalhes da prestação de serviço. Como vai se dar o seu trabalho? Em quais etapas você vai prestar o seu serviço? Vai ser um trabalho que vai demandar muitas horas, muitos meses, muitos anos, muitas semanas? Como vai ser? Né? Qual o prazo estimado para a conclusão desses serviços? Qual a complexidade desse trabalho? Eu entendo da matéria que eu vou trabalhar? Eu entendo do assunto que eu vou analisar? Quais são os riscos da vitória, né, nesse caso? Porque, por exemplo, com o tempo, o advogado ele já vai vendo várias situações, várias relações interpessoais e várias formas de solução daquele conflito, que ele vai ficando experiente. E quando chega um caso semelhante, ele lembra de quando ele atuou
em uma situação parecida e qual foi o resultado. Então, se o resultado você já sabe, já foi uma demanda conhecida, você já sabe que vai ser um resultado positivo, já é um ponto para você, poxa, então aqui eu já vou ganhar no horário sucumbencial. Então, eu consigo diminuir no honorário contratual. Então, é uma situação a se pensar, né? Eu já vou conseguindo pensar aí num valor tranquilo para o meu cliente. Por quê? Porque o que é que assusta os clientes? O que assusta os clientes, porque muitos que vêm falar com você acham que só paga você no final do processo. E não é assim. Você tem boleto para pagar todo mês. Então, vamos organizar direito como é que o advogado trabalha. Porque advogado, ele precisa sobreviver tanto quanto um empresário, um administrador, enfim. Ele também tem contas para pagar. Então, não é só no final do processo, depois de 300 anos, que ele vai receber algum dinheiro. Existe a necessidade de custeio do serviço que está sendo contratado. No momento em que o advogado está analisando o seu processo, ele está trabalhando. Então, nada mais justo do que pagar pelo serviço que já está sendo prestado no momento em que você fala com ele para tirar aquela dúvida, digamos assim. Aí você precisa analisar ainda o potencial financeiro da parte contrária, quando você vai analisar os honorários contratuais de serem pagos ao final, né? Quanto é que você vai realmente poder retirar ali daquele que de fato está devendo, foi reconhecido o direito. Você precisa analisar o potencial aí. Quem é a parte que você está litigando. Depois, qual a sua experiência em casos semelhantes? Quanto tempo você vai passar para resolver aquela demanda? Porque, por exemplo, se é uma situação em que você já tem experiência, você vai conseguir resolver rápido. Caso contrário, vai demandar um pouco mais de estudo, de análise jurisprudencial. Enfim, você precisa analisar essa ótica também. E o nível da sua advocacia? Você é um advogado iniciante, intermediário ou experiente? Isso também vai determinar o valor dos seus honorários. Feita essa análise de todas essas questões aqui que eu acabei de conversar com vocês, você vai ter uma ideia, certo? Para cobrar o seu cliente. Só que calma e muito cuidado. Entendam um ponto muito importante. Honorários contratuais assustam todo e qualquer cliente. Então, você precisa ter uma inteligência emocional e um equilíbrio muito grande para mostrar, antes de tudo, ao seu cliente a necessidade e a indispensabilidade do pagamento dessa verba. E aí, você precisa ir construindo uma estratégia no andamento da conversa inicial, certo? Envolvendo o seu cliente com o seu conteúdo e expertise naquela causa, para que ele tenha, antes de tudo, o interesse em contratar você, independentemente do valor, para quando você der o seu preço, ele achar o mais barato possível, porque vai ter a demanda dele atendida. Esse é o segredo. Essa é a cereja do bolo. Envolva o seu cliente antes de dizer o valor do seu serviço. Só que, ao mesmo tempo que você envolve ele, você vai pensando nessas situações que eu acabei de narrar. Quem é o meu cliente? Pessoa física ou pessoa jurídica? Qual o potencial financeiro dele? Qual é o trabalho que eu vou realizar? Quanto tempo vai passar? Tudo isso tem que estar rodando na sua cabeça para poder você conseguir, show, o melhor preço. E ainda, o cliente não cumpriu, Natália, o valor ajustado. E agora, vou pegar lá a minha cláusula do meu contrato que eu fiz lá, que tem multas, juros, que eu posso executar e já colocar ele na justiça. Calma, amigo, calma. Vamos devagar. Você precisa também ter um equilíbrio para poder utilizar aquela cláusula. Eu lhe disse lá no passado, anteriormente, essa cláusula aqui é importante para o seu poder de barganha. Você vai ter que refletir muito antes de agir. Você vai buscar entender primeiramente por que o seu cliente não lhe pagou, certo? Foi o que aconteceu. Negocie com ele. Olha, amiga, era para pagar à vista, mas vamos pagar parcelado. Veja que você tem o interesse em fidelizar aquele cliente, certo? E que você vai precisar, antes de tudo,
que ele goste do seu trabalho para ele divulgar, porque todos nós sabemos, né, amigos? A advocacia, ela acontece da propaganda feita boca a boca, né? Se o cliente não gosta do seu serviço, ele vai divulgar você de uma forma negativa, não é isso? Pessoal, veja só, eu acho que eu tentei trazer para vocês de uma forma bem descontraída o instrumento necessário a ser formalizado para iniciar a prestação de serviço por parte do advogado, que é o contrato de honorários. Todo advogado que se preza, como eu já disse, precisa já ter o seu contrato confeccionado só para trocar o nome do cliente, entendeu? O contratado sempre é o mesmo, é você, e o cliente lá, o contratante, você vai trocando. E por mês, os contratos de honorários vão surgindo cada vez mais. E aí, todas essas situações narradas aqui precisam ser analisadas quando da disposição das cláusulas da organização do seu contrato. Por fim, eu queria mostrar para vocês aqui o modelo em PDF que eu organizei, tentando descrever no instrumento, né, na prática, tudo que eu falei. Por exemplo, a cláusula primeira sobre o objeto. Aí aqui no objeto eu coloco um exemplo de serviço, por exemplo, consultoria extrajudicial. Aí eu boto apenas consultoria extrajudicial, não. A respeito do contrato e promessa de compra e venda do imóvel, tal. Eu delimito, especifico, como eu disse a vocês, o máximo que eu puder. Aqui na segunda cláusula eu venho com os honorários, né? A remuneração inicial, a remuneração adicional. Não esquecendo que tudo isso aqui é honorários o quê? Contratuais. E deixando claro aqui no parágrafo de que honorários sucumbenciais só são do contratado. Não tem que fazer dedução nenhuma dos honorários ajustados com o cliente, né? Aí aqui eu coloco a minha cláusula da obrigação das partes, as despesas em geral, a mora, né? Que é a nossa cláusula de barganha. Aqui a revocação do mandado e a rescisão do contrato, e as disposições finais, que é a questão das situações, né, de morte, a base, e aqui, por fim, todo mundo assina. E o foro de eleição. Enfim, espero ter ajudado vocês. Estou à disposição para dúvidas. Aguardo vocês no próximo bloco. Desejo que vocês tenham ao máximo os conteúdos aqui tratados. E querendo discutir algum tipo de caso concreto, alguma dúvida, estou à disposição na nossa plataforma de dúvidas. Um abraço forte e até a próxima, amigos.